Olá a todos os alunos e alunas. Estamos começando mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Sou o professor Ney Araújo e esta videoaula ela está destinada principalmente àqueles alunos que cursam a terceira série do ensino médio e mais ainda, é uma videoaula destinada a trabalhar conteúdos, aliás, possíveis conteúdos que podem constar no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que brevemente você estará se submetendo ao mesmo. Para esta videoaula, nós iremos tratar 3 questões em que eu irei apresentar algumas considerações a respeito de cada uma delas, e todas essas questões, elas estão associadas ao seguinte tema: mídia e indústria cultural. Tema super atual, tema recorrente, principalmente no que diz respeito aos estudos em sociologia. Então vamos começar o nosso exercitando. Comecem a visualizar em tela a partir de agora a nossa primeira questão. Farei a leitura do enunciado, espero que vocês façam o acompanhamento dessa leitura e em seguida as 4 possibilidades de resposta. Quanto à constitucionalidade dos meios de comunicação e o respectivo papel na sociedade, assinale a alternativa correta. Ou seja, o enunciado da questão, ele está utilizando essa palavra constitucionalidade. Essa palavra, obviamente, ela está vinculada àquilo que está descrito na Constituição Brasileira de 1988 a respeito dos meios de comunicação. É claro que, diante dessa questão, diante tanto do enunciado como também das possibilidades de resposta, vocês precisam levar em consideração que nós estamos em uma sociedade capitalista. Então, é sempre importante, diante deste tipo de questão, você contextualizar quais são as condições materiais que nós estamos inseridos. Ou, em outras palavras, quais são as nossas condições econômicas, as nossas condições sociais e também as nossas condições políticas. Vamos fazer a leitura das possibilidades de resposta? Todos são iguais perante a lei, porém há distinções. Por isso, é dever da comunicação social representar as diferentes classes e etnias de forma distinta, por vezes fazendo juízo de valor. Alternativa B. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, podem sofrer restrição caso haja algum órgão público lesado em relação à reputação. Alternativa C. Os meios de comunicação social podem constituir monopólio ou oligopólio, desde que não haja qualquer tipo de irregularidade relativa aos impostos. Alternativa D. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita às restrições legais e conterá, sempre que necessário, advertência quanto aos malefícios decorrentes do respectivo uso. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está expressa na alternativa D. A propaganda comercial do tabaco, das bebidas alcoólicas, dos agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita às restrições legais e conterá, sempre que necessário, a advertência quanto aos malefícios decorrentes do respectivo uso. Ou seja, constitucionalmente, o que está previsto na lei brasileira é uma certa responsabilidade por parte dos meios de comunicação. Por exemplo, em relação ao tabaco, o popular cigarro, hoje não mais, porque há leis que restringem esse tipo de marketing. Mas, há alguns anos atrás, era muito recorrente comerciais na televisão
em que as pessoas elas esboçavam saúde e toda essa visibilidade de saúde que era mostrada nos comerciais era justamente para promover o consumo do cigarro, sendo que nós temos, digamos assim, uma situação completamente contraditória. Nós sabemos que o consumo excessivo do tabaco acaba gerando, digamos assim, prejuízos consideráveis à saúde humana e que, obviamente, não vai proporcionar a nenhum indivíduo nenhum vigor e nenhum tipo de adrenalina para ele se aventurar em grandes atividades esportivas e assim sucessivamente, como o marketing fazia, por exemplo, no passado. Então, os meios de comunicação, em certa medida, eles têm que cumprir, sim, com uma certa responsabilidade social. Quando, no, quando na possibilidade de resposta é pontuado a questão da advertência em relação aos malefícios decorrentes por conta do uso de determinada substância e assim sucessivamente, o meio de comunicação social ele também está cumprindo com um caráter educativo no sentido de informar aquele que assiste aquele marketing, aquela propaganda, uma informação correta, verídica e adequada. Vamos à próxima questão. Com relação ao emprego das mídias sociais como meio de comunicação entre uma organização e seus diferentes públicos, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A comunicação de uma organização deve considerar que as mídias sociais são pensadas para permitir a interação social a partir do compartilhamento e da criação colaborativa, e não apenas para mera transmissão. Alternativa B. As mídias sociais se mostram uma excelente ferramenta para a comunicação com o público interno, mas são pouco recomendadas pelo público externo, dado o risco de crises de imagem. Alternativa C. Reputação é algo que se constrói no mundo real. Portanto, o uso das mídias sociais por uma organização independe do planejamento para a gestão da imagem institucional. Alternativa D. Não é possível direcionar mídias sociais para públicos específicos, uma vez que a internet é acessível a todos. Então, formatos e linguagens só podem ser pensados de modo genérico. Ou seja, habitualmente nós temos o uso desse termo, comunicação, comunicação social, meios de comunicação. Mas devido aos avanços tecnológicos, hoje nós temos as mídias sociais, percebidas principalmente através das redes sociais. Essas distintas mídias sociais, elas acabam cumprindo, digamos assim, com papéis completamente distintos. Existe aquela rede social em que nós nos comunicamos uns com os outros. A rede social em que há o compartilhamento mais rápido de notícias, de informação, em que eu posso me posicionar com a minha opinião a respeito daquilo que, digamos assim, está sendo discutido ou está sendo repercutido pelo fato de ser o assunto do momento. Há a rede social em que a questão da imagem acaba sendo prioritária, né? Então, em certa medida, devido a esse avanço tecnológico, essas novas mídias sociais, elas acabam também agilizando a todos nós a comunicação, o acesso à informação. Ou seja, podemos produzir, mas da mesma forma também somos receptores de algum tipo de conteúdo. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está expressa na alternativa A. A comunicação de uma organização deve considerar que as mídias sociais são pensadas para permitir a interação social a partir do compartilhamento e da criação colaborativa, e não apenas para a mera transmissão. Por isso que o nome é mídia social, por isso que também se utiliza o termo rede social, ou seja, é o processo de socialização, é a familiarização dos indivíduos, é uma relação que nós estabelecemos
uns com os outros através dessas novas mídias. Avançando para a nossa terceira e última questão, que inclusive estava no Enem do ano de 2016. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolvera uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Então percebam, o enunciado da questão está tratando da indústria cultural e da imposição da indústria cultural em relação a todos nós. Nós sabemos que a indústria cultural não é só um conceito, mas é todo um aparato institucional de organizações que estão aliadas aos interesses da produção capitalista. Eu tenho a produção da mercadoria, mas é necessário que haja o consumo. A citação que compõe o enunciado da questão fala da liberdade. Eu posso escolher a religião. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade ela não existe quando nós tratamos a respeito do poder econômico. Ou seja, eu não penso aquilo que eu vou comprar. Simplesmente o mercado ele determina o que é que eu devo estar consumindo. Então, isso é absolutamente fundamental ter a percepção. As nossas escolhas, elas não são propriamente escolhas nossas. Por esse viés da indústria cultural, as nossas escolhas, elas são previamente determinadas. Vamos no enunciado da questão. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um ou uma, alternativa A, legado social, B, ilusão da contemporaneidade, C, produto da moralidade, alternativa D, conquista da humanidade. Com base no comentário que eu fiz agora há pouco a todos vocês, a alternativa correta está expressa na assertiva B, ilusão da contemporaneidade. Pare para pensar, às vezes você tem um estilo de se vestir, mas até que ponto você é autor ou autora do seu estilo de se vestir? Será que realmente você é autor, é autora? Será que você está realmente sendo tão original quanto você pensa que é? Ou será que você está apenas reproduzindo algo que já está previamente estabelecido e à sua disposição para consumir? Pode verificar que sim. Mídia e indústria cultural foi o tema da nossa videoaula. Caríssimos alunos e alunas, acesse a plataforma eduque.ac.